falar, eu elogio quando tem que elogiar. Eu critico quando tem que criticar. E, cara, eu tenho que criticar. É mais uma derrota na mão do... literalmente, nas mãos do Volpe. Na verdade, nem dá pra colocar a derrota na mão do Volpe, senão a derrota não teria acontecido, né? A derrota já teria caído. O Fortaleza sabia. Ele tanto sabia que o Volpe não era de confiança que, mano, eles começaram a fuzilar. Eles chutavam de qualquer lugar. Eles, pegou a bola, tá um pouquinho mais redonda, mano, já mexe pro gol, velho. Cara, o primeiro tempo foi nítido como a equipe do Fortaleza estava mais confiante do resultado do que a própria equipe do São Paulo. Primeiro tempo da equipe do São Paulo, a equipe estava perdida. A equipe do Fortaleza foi muito mais produtiva, o São Paulo não jogou. O primeiro tempo do São Paulo foi muito ruim, o meio-campo muito espaçado, perdido, não conseguia produzir, também não se defendia da melhor forma possível. Óbvio que o Fortaleza atacava muitas vezes de uma forma kamikaze. Qualquer espaço para eles se tornava uma oportunidade porque eles finalizavam. Mas todas as jogadas deles tinham conclusão. Elas terminavam em algum lugar. E muitas vezes, por pouco, elas não terminaram em gol. Tipo, teve bola na trave, eles foram muito mais efetivos. Parecia que eles estavam jogando em casa, não a equipe de São Paulo. Mas, Gabi, a gente tá falando de elogiar, de criticar, enfim... Cara, de verdade, tem que elogiar e muito esse time do Fortaleza. Total. Porque assim, no jogo contra o Corinthians, tudo bem, o Corinthians não tava no melhor momento, mas já foi um jogo de muita criação, de muita vontade, muita entrega e muita motivação pra fazer gol. A gente fala da qualidade, né? Que agora tá vindo jogadores com mais qualidade. Mano, o Fortaleza não tem jogadores que se saiam individualmente, sabe? É que o time tá acertado, cara. Sim, e tá em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Vem de goleadas e mais goleadas em times grandes. E o que a gente tem que falar é que muitos times da região nordeste do país têm dado um grande exemplo de administração. Concordo. De estrutura, de planejamento, que coisa que grandes equipes, ditas como grandes equipes, hoje, cara, são uma piada. Posso falar? Você pega Vasco, Cruzeiro, Botafogo, que são equipes grandes, cara, não dá pra comparar hoje com as gestões de times como Fortaleza, o Ceará, cara, que são equipes muito mais bem organizadas. Cara, o nome disso é arrogância. É a arrogância dos clubes por achar que eles eram intocáveis, né? Que sempre estariam no pedestal que eles estavam, né? E iam continuar independente do que eles fizessem. Então, assim, a situação foi piorando e foi degringolando dessa maneira, e pra gente não, né? Mas principalmente pro pessoal pareceu absurdo agora, mas já é gradual, já vinha acontecendo, isso agora que tá estourando as coisas. E a gente vê, Botafogo nasceu, Vasco e Botafogo querem juntos, cara. Vasco e Botafogo querem de mãos dadas. E assim, Grêmio tá lá também, São Paulo perigou no começo do ano, agora deu uma desafogada, mas, cara, por tá pontuação perigando ainda, tá perigando ainda. A tendência é que nos próximos anos, muitas equipes grandes vivam esses momentos de oscilação. De você muitas vezes fazer uma aposta pra fazer uma boa temporada e no ano seguinte tá na merda. Porque não existe planejamento, porque cada diretoria que entra vem com uma mentalidade, promete 1000 coisas, torcida de massa, e acontece o que acontece. Hoje o São Paulo, cara, financeiramente passa por dificuldades graves. Hoje o Santos passa por isso. O Corinthians está nesse processo de reestruturação, assim como o Santos, e o São Paulo aparentava estar, né? Então, assim, hoje o Nordeste, o Fortaleza é um grande exemplo que, assim, cara, esse negócio de time grande, os 10 grandes, cara, não é assim que funciona. O próprio Bragantino mostra isso. Você ter um ambiente tranquilo, com salário em dia, você ter o bastidor bem organizado, isso influencia sim no campo, cara, no dia do jogo, né? Então, assim, por mais que eles não tenham tanta qualidade técnica, porque não custam milhões ou não recebem milhões por mês, mas uma equipe que entra tranquila, com salário em dia, bem organizado, tudo isso faz diferença. É a certeza de saber que na semana seguinte não vai estar em site de fofoca falando que atrasou o pagamento. Ou que foi pra balada, ou que foi pro cassino. Exatamente. Ou que, eles podem até estar ganhando, mas funcionário X não tá ganhando, ou, sei lá, eles estão deixando de pagar FGTS, sabe? Essas coisas absurdas, velho. A mídia, ela não pressiona tanto quanto grandes clubes, porque a mídia ela ganha em cima do que ela fala desses clubes. Quanto mais polêmica, pra mídia é melhor. Porém,
A torcida desses clubes são extremamente apaixonadas e eles passam sim por pressão. E esse negócio de falar que eles não têm pressão, sim, eles têm pressão. E os caras vão pra cima mesmo. Os caras vão pra cima mesmo. A gente vê a torcida do Vitória, né? Exato. Partiu pra cima dos jogadores, não tava nem aí. Torcida do Vitória, torcida do Santa Cruz, torcida do Náutico. A gente já viu essas cenas repetirem várias vezes. Então assim, hoje o Fortaleza de fato é uma equipe perigosa, é uma equipe complicada. E o São Paulo abrir 2-0 no placar e deixar os caras empatar, cara... Eu agradeço o Thiago Volpe por esse momento lindo. Se tivesse mais 3 minutinhos de acréscimo, cara. Tomava mais um. Tomava mais um. Entre as pernas do goleirão. O segundo tempo da equipe do São Paulo, quando o Lisieiro entra no lugar do Nestor, sem criticar o Nestor, gosto muito do futebol dele, ele vem sendo um dos jogadores mais importantes aí desse time do São Paulo, que é um dos poucos que demonstra vontade, não tem bola perdida e além de ter muita qualidade técnica. Mas o Lisieiro, quando entra no segundo tempo, reestrutura o modelo do meio do campo trabalhar a bola e a equipe do São Paulo cresce. E quando a equipe do São Paulo cresce e põe a bola no chão, o Rigoni abre o placar numa bela bola do Reinaldo. A equipe do São Paulo produziu muito bem naquele momento, teve outras oportunidades. No primeiro tempo o Rigoni já tinha perdido um gol, conseguiu fazer o segundo. Reinaldo teve a oportunidade de fazer o terceiro antes de sofrer o primeiro gol. Mas, Thiago Volpe, você não pode tomar um gol daquele, cara. Sabe quem que o Thiago Volpe me lembra? Acho que era o Icarius, que era o goleiro Karius, goleiro do Liverpool. O Karius é mais goleiro. Tudo bem, mas tomou uma trombada. É o Volpe loiro. Ele tomou uma trombada lá, mano, ficou emocionado, falou que falaram que tiveram concussão, mas eu não sei, né? Não sei, muito estranho. O Volpe também teve uma concussão lá em 2002. E assim... acabou com a carreira do cara. E o Volpe, é questão de tempo. A cada 3, 4 partidas, ele falha de uma maneira e essa falha acaba com qualquer sequência que ele pode ter no jogo, cara. Aí realmente é só testar de fora da área que ele aceita. Mas, gente, ó, vamos lá. Não, só uma adenda, que essa nova regra tem prejudicado muito o Volpe, ele não poder entrar com o relógio em campo, ele não tem como acertar o tempo de bola. Tem sido impossível ele acertar a porra do tempo de bola. Caralho, esqueceram de avisar ele que pode pegar com a mão, né? Não é queimada, não é pra desviar da bola, é pra ir na bola, você é o goleiro. Ele não é que ele, tipo, falhou porque tomou um frango ou qualquer coisa do tipo, não, ele simplesmente ficou com medo de trombar, cara. Mas, gente, vamos fazer um adendo aqui, ó. Há uns anos atrás, o Corinthians tinha uns atacantes péssimos, tinha um time horrível, era Luca, lembra do Luca? Era um atacante pior que o outro time do Corinthians. E eu falava assim, pros meus amigos, enfim, né? Cara, não dá pro Corinthians se contentar com um jogador meia boca. Não dá. E o São Paulo está fazendo isso há muitos anos. E o São Paulo e o torcedor são paulino, você também, Gabs, faz muito isso. Vamos parar um minutinho para analisar a carreira do Thiago Volpe. O Thiago Volpe jogou no Figueirense e no Querétaro do México. Onde mais o Thiago Volpe jogou? Em lugar nenhum, cara. Em lugar nenhum. Ele não jogou em mais time nenhum. Aí vem o São Paulo que quer contratar o cara pra ser o substituto do maior ídolo da história. Não vai ser, cara. Não vai ser. E o cara é fraquíssimo. O Thiago Volpe é um goleiro fraquíssimo. Tem um cara lá no futebol de terça que a gente chama de Thiago Volpe, que é mais goleiro que o Thiago Volpe. Cara, eu até entendo. De fato, o Volpe, ele é um goleiro zero confiável. Mas dentro dos outros que a gente teve antes, ele ainda consegue ser mais confiável, por isso que ele tem iludido boa parte dos São Paulinos. Pô, antes dele veio o Denis e Sidão. Então, assim... Tava precisando ter essa... Mas continua com jogadores medianos. Nesse comparativo deu uma alimentada, a gente teve uma esperança. Mas ainda assim, Gabs... Ele não é confiável, cara. Não é confiável. E mais uma vez tá na conta dele. Meu, não dá pra você... Cara, o São Paulo acabou de ser eliminado da Libertadores no momento que ele tomou um gol, na única bola que foi no gol, no jogo em casa. Se o São Paulo volta com 1-0 daquele jogo pro jogo contra o Palmeiras, era outro jogo. Era outro jogo. Era outro jogo. Então, assim, hoje ele cedeu o empate mais uma vez. O segundo gol foi culpa dele? Não, mas a partir do momento que o São Paulo sofreu aquele gol, no melhor momento do São Paulo na partida, 2-0 no placar, teve oportunidades de fazer o terceiro mais de uma vez, e o cara vai lá e falha, você traz o time todo adversário pra cima de você, cara, é mais uma que tá na conta dele. O bom do time de São Paulo é que eles revezam quando fazem alguma cagada, então o Gabs ele pode reclamar de alguém sempre diferente. Sempre diferente, programa, é verdade. Eu acho até legal isso, né? Queria uma rotatividade. Quem que é o reserva do Thiago Volpe? É o Perry, Lucas Perry, que então, é o goleiro da base, passagem da seleção. Mas... Se você acha que o São Paulo tem um bom planejamento, por que não contratou um reserva pro Volpe? Cara, o Perry, ele é um goleiro que durante muito tempo criou-se uma expectativa em cima dele.
Então, calma lá. O PR ele é um goleiro que tinha passagem pela seleção olímpica, seleção de base. Ele foi muito bem nas equipes de base pelos títulos que ele teve. E aí ele teve um empréstimo pelo Crystal Palace. Ficou um tempo lá. A opção de compra não foi efetuada. Ele voltou para a equipe de São Paulo e falaram: bom, agora ele é o nosso segundo goleiro. Ele teve as primeiras oportunidades dele, uma certa sequência, nessa temporada. E nas partidas que ele esteve em campo, ele não esteve bem. A imagem que toda a torcida tinha dele era outra, pelo que a gente já tinha visto dele jogar. Só que quando ele esteve em campo, não correspondeu. Então, assim, temos um problema. Nosso goleiro reserva também não é confiável. Então, vou te perguntar de novo. Por que não pegou os 13 milhões do Orejuela e botou num goleiro reserva? Porque a gente achava que a gente tinha um goleiro reserva. Ninguém Mas esperava. A gente achava, ninguém. De novo, é o mesmo argumento toda semana. A gente não contava com isso. A gente não se planejou pra isso. Sim, exatamente. A gente não se planejou pra isso. O São Paulo chegou a negociar mais de uma vez com o Walter, né, do Corinthians. E essa foi uma negociação que nunca foi pra frente, né? A negociação aconteceu. O Ivan, o goleiro da Ponte Preta, foi negociado com a equipe de São Paulo no início da temporada, antes e pós Campeonato Paulista. Só que as cifras realmente são muito complicadas. O Ivan ainda tem um processo que, assim, o contrato dele não é tão extenso. E ainda existe uma expectativa, o São Paulo tem interesse em contar com ele no elenco. Porém, os valores que são pedidos são totalmente inviáveis. Gabs, mas o Ivan é uma bela promessa. Não, mas dava pra pegar um cara por empréstimo, sabe? Pegar um moleque por empréstimo. Mas moleque não é certeza. Não, cara, mas, porra, você pega um cara como o Hugo Souza do Flamengo, por exemplo, por empréstimo. Porra, mas é uma incerteza. Como que é uma incerteza, Ele começou muito bem e falhou em várias oportunidades. O Hugo Souza é muito mais goleiro que o Thiago Volpe, cara. Não, Miguel, nem só isso, cara. Tem uma série de goleiros aí que tem uma idade razoável pra avançada já, que estão saindo já dos seus clubes. E assim, se segura pelo menos... Se tá passando fome já agora, se segura pelo menos uma temporada com alguém, né, pra realmente você ficar seguro, porque é complicado, se você não começa com um goleiro seguro, cara, o time não tem confiança entre eles, sim, total. Sim, exatamente. Cara, azeda, então melhor, vai pro mercado, vocês não estão vendo sempre oportunidade de contratação? Que é o time que analisa a oportunidade de mercado. Vocês não fizeram um time de uma temporada? Então, o time vai ter começado pelo goleiro.